Olá, lindinhos, lindinhas. Salve, salve a todos. Como é que estão vocês? É uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui em mais uma videoaula. E hoje o nosso assunto vai ser o artigo 102 da Constituição Federal. Esse artigo 102, ele traz quais são as competências do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer um estudo aqui bem esmiuçado, detalhado, sobre a nossa Corte Máxima. E a gente vai fazer também algumas anotações, vocês vão fazer as suas anotações aí, vão montar o seu esquema para vocês arrumarem direitinho. A gente vai dividir tudo, como eu costumo dizer, quando eu costumo falar aqui com vocês. Já em várias aulas nossas, nós já dissemos isso. Vamos usar aqui a estratégia do Júlio César, vamos dividir e para poder conquistar. E assim a gente vai deixar arrumado aí nosso caderno, bloquinho, agenda, seja qual for, né? A forma que você tem de anotar aí os seus bizus, os seus macetes, os seus resumos, as suas sínteses aí que você usa para anotar, para fazer um registro de tudo aquilo que você precisa aprender para passar no seu concurso, para passar na OAB, para se municiar para sua prova oral, para defender sua tese, não sei. Aquilo em que nós aqui pudermos servir de bênção para você, te agregar. Eu costumo falar que o esforço é seu, mas que o reforço é nosso. Então, que a prova nessa hora possa ser para você um adendo, um reforço para o seu sucesso. Amém? Então, vamos prosseguir aqui. Gente, o artigo 102, como já dissemos, ele traz quais são as competências do Supremo Tribunal Federal. É nossa Corte Máxima. A maior corte do judiciário brasileiro é o Supremo. A gente não vai tratar aqui de quantos ministros o Supremo tem, como que se dá essa composição. A gente não vai tratar disso hoje. A gente vai cuidar do artigo 102, que traz as competências. Então, com relação a essas competências que estão elencadas no artigo 102, então vamos agora a umas informaçõezinhas iniciais, mas também bastante pertinentes para o seu estudo, que é o seguinte: o artigo 102, ele tem apenas 3 incisos. Só que ele se torna um artigo grande, melhor, ele é um artigo grande porque só o inciso 1 tem muitas alíneas. Vai da linha A até a R. Só o que é que essas alíneas informam? Dentro do inciso 1 tem aquilo que o STF vai examinar de forma originária, ou seja, aquela ação que a primeira mão, que a primeira corte, o primeiro juízo a examinar será o STF. Depois, em um outro momento, no inciso 2, vamos visualizar quais são as ações que o STF vai examinar, só que em sede de recurso ordinário. Em sede de recurso ordinário, o STF tem também uma gama de ações que passa pela mão dele. Passado isso, a gente vai ver no inciso 3 que tem aquilo que o STF examina em sede de recurso extraordinário. E aí, o rol fica desse tamanho, porque as hipóteses em que é cabível o recurso extraordinário são hipóteses bem limitadas. O recurso extraordinário, que gostamos de chamar de REX, ele é um instrumento que muito pouco se usa porque são muito poucas as situações em que ele é cabível, certo? Então, iniciando aqui o exame das competências, já vimos aqui esse ensaio do que é competência originária, que ele vai examinar, o que é que vai ser examinado em sede de recurso extraordinário, que está lá no inciso 2, o que vai ser
examinado em sede de recurso ordinário, informado no inciso 2, aquilo que será examinado em sede de recurso extraordinário, REX, no inciso 3. Porém, o caput do artigo também traz uma informação bastante importante. Ele vai dizer lá qual é a função precípua do STF, ou seja, a principal razão de existir do STF está escrita no caput do artigo 102. Essa função precípua é a guarda da Constituição. Então, vai falar o artigo 102 da Constituição Federal que principalmente cabe ao STF a guarda da nossa Constituição. Então, seguindo aqui no nosso estudo, passando agora para o inciso 1, esse inciso bem grandinho, que você já deve lá pensando, só de imaginar, examinar um inciso que tem 11, que tem várias alíneas, que tem da linha A até a linha S, quase o alfabeto inteiro já está me dando aqui dor de cabeça. Calma, é por isso que a gente está dividindo, porque de pouquinho em pouquinho é que a gente prospera. Eu não sei quem está me assistindo agora, que já é mãe, que já é pai, que já tem aí um filhinho, ou até mesmo um afilhado, um sobrinho, um priminho aí de pouca idade, que você ajuda a cuidar, que você ajuda a criar. Vou falar uma experiência que, assim, eu passei com a minha mãe e eu usei também com o meu filho. Que era comida de bolinho. Minha mãe fazia lá um prato relativamente grande, relativamente cheio de comida, geralmente para mim, para minha irmã. O que ela fazia? Ela colocava farinha, ela fazia aqueles bolinhos e aí ela dividia. Digamos que tenha dado 14 bolinhos. Então, 7 daqueles bolinhos eram meus e os outros 7 eram da minha irmã. Em verdade, minha mãe fazia isso mais por causa da minha irmã do que de mim, porque eu nunca fui uma criança que desse trabalho para comer, só que minha irmã não gostava muito de comer, então minha mãe tinha essa estratégia para fazer ela comer. E aí eu acabava indo na ponga. Então o que acontecia? Minha mãe dividia lá esses bolinhos, e aí tipo assim, se desse 7 bolinhos para cada uma, minha mãe virava para minha irmã e dizia, você só precisa comer esses 7 bolinhos aqui. Acabou esses 7 bolinhos, acabou a comida. Então, minha mãe usava essas estratégias para alimentar a minha irmã. E eu trouxe isso para casa. Eu comecei a usar isso com o meu filho. Meu filho, não digamos que foi uma criança que me deu trabalho para comer. Ele só precisou começar a gostar de comida, a comida que a gente chama aqui popularmente de comida com sal. Mas fora isso, ele não me deu trabalho para comer, que a partir do momento que ele adquiriu o paladar para poder comer o arroz, o feijão, o bife, o frango ensopado, etc., ele não me deu mais trabalho nenhum. Mas eu também eu gozava dessa tática do bolinho para poder ele se alimentar, e essa historinha toda aí, de um pedacinho da minha infância, um pedacinho da minha experiência como mãe, é só dizer a vocês que nós vamos pegar esse artigo 102 aqui da Constituição, a gente vai dividir ele em bolinhos e a gente vai digerir esses bolinhos, certo? E aí ele vai ficar bem gravadinho aqui na nossa cabecinha, tá bom? Então aqui, vamos lá. Já sabemos qual é a função precípua do STF, a sua competência, né? Melhor dizendo, precípua, que é a de, principalmente, ele se presta à guarda da Constituição, e vamos agora entender o que ele vai examinar, quais são as ações que originariamente passa pela mão dele. Agora, dentro desse recorte, a gente vai fazer outro recorte também, porque em meio a essas ações, tem as ações que a gente se utiliza para os exames, para o controle de constitucionalidade, e tem também os remédios constitucionais. Então, vai ter incisos que a gente vai pular em um primeiro momento, porque serão os incisos que tratam dos remédios constitucionais. Então, a gente vai fazer aqui comentários sobre esses incisos que tratam dos remédios constitucionais em separado, certo?
para poder ficar bem bonitinho, escrito aí no seu caderninho, no seu espaço especializado para os seus conhecimentos para concurso público ou para a OAB, para ficar bonitinho, certo? Então, ó, estamos já contando com mais de 10 minutos de aula, então vamos parar esse vídeo por aqui para poder a gente manter um padrão aqui do tamanho dos vídeos e também para manter também o seu padrão aí do nosso estudo aqui do artigo 102 da Constituição, certo? Se você está vendo a Pró da Banca pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, entre na nossa família, não esquece, por favor, registra aí o seu joinha tem um dedinho aí para cima que tá, coitadinho, transparente, sem cor, aperta nele para dar uma corzinha, aperta aí também no inscrever-se, tá bom? Dá essa moral aqui pra gente, tá bom, queridinhos? Então, daqui a pouquinho a gente volta para começar o estudo do inciso 1 do artigo 102 da CF88. Beijo da prova.